Opa. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, estamos ao vivo aqui. Isso. Isso aí, isso aí. Bom, são praticamente 5 horas, daqui a pouquinho, né? Deve faltar alguns segundos. Obrigado, Conceição, entrou aqui. Obrigado, Conceição. O pessoal já tá entrando. Hoje a nossa live aqui vai ser com o deputado estadual Carlos Caiado. A gente vai falar sobre diversos assuntos, mas nós vamos focar bastante no Pacto Social pela Saúde e pela Economia do Estado, que foi... Opa, obrigado, Luciano. Obrigado aí. Como estava falando, hoje a gente vai conversar a nossa live aí com o Carlos Caiado, ele já deve estar entrando aí daqui a pouquinho, e a gente vai bater um papo sobre como é que está essa questão da Assembleia Legislativa, como é que eles estão atuando nessa época, nesse momento de pandemia. Enfim, vamos conversar sobre alguns projetos de lei, vamos conversar sobre algumas leis aprovadas e principalmente a gente vai iniciar com esse Pacto Social pela Saúde e pela Economia do Estado que foi hoje, que foi decretado e que foi falado aí no Palácio Guanabara pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, que vai ser bem interessante. Oi, Nina já está aí também, estamos só esperando. Olha a Isabel aí, obrigado Isabel, obrigado Nina. Estamos só esperando um pouquinho, o Caiado, ele estava terminando uma reunião, me ligou agora um pouquinho, pediu para esperar só uns minutinhos que ele já está entrando. Boa tarde, Nina. Hoje o assunto aqui vai ser bom, vai ser muito interessante, porque eu vou perguntar para o Caiado aí como é que a gente vai, como é que estão os preparos aí para o nosso retorno, né? Porque pelo que eu li aqui hoje, a nota que saiu do Governo do Estado, da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado, fala sobre o Pacto Social pela economia e pela saúde, né? Então quero ver o que vai acontecer aí, essas bandeiras aí que eles estão alavancando. Também vou trazer um tema aí também que está bem, vai também trazer a gente aí também à tona uma discussão bem interessante, que é a questão do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, que é essa questão da população em situação de rua, o que está sendo feito. Olha o Ricardo aí também, o que está sendo feito. Vamos conversar um pouquinho sobre turismo, vamos tentar fechar com o turismo, enfim, estamos aí só aguardando um pouquinho. Oi, Luísa entrou aí, obrigado também. Anderson, obrigado, Anderson, estamos só esperando um pouquinho, que o deputado estadual Carlos Caiado pediu para só aguardar só um pouquinho, que ele está entrando, ele estava terminando uma reunião, questão de minutos, então eu estou falando um pouquinho aqui sobre os assuntos que a gente vai começar a conversar, mas as perguntas vão estar abertas, né? Enfim, e a gente pode desenrolar para outras conversas, para outros assuntos. Agora, vai ser bem interessante e a gente vai conversar sobre essa questão também desse mandato dele como deputado estadual, que tem sido exemplar, gente, tem sido muito bacana. As leis já aprovadas esse ano, os projetos de lei todos aí que ele está apresentando, ele com a equipe dele, equipe profissional maravilhosa, uma equipe muito boa. O Caiado faz uma política muito interessante, vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Essa semana eu tinha combinado que as nossas lives seriam sempre segundas, quartas e sextas, né? Pois é, mas furo, infelizmente. Na segunda-feira a gente fez a live bem bacana com o Rubens, falamos sobre fisioterapia para os idosos que estão em casa. A gente conversou, ele deu dicas. Olha aqui, olha, o Tony também está aí, Tony. Beleza. A gente está aberto também para perguntas, tá? Enfim, o Caiado aí entrou, deixa eu convidar ele aqui para participar então da live. Caiado tricolor, tem razão. Olha aí. O Caiado está aqui, eu estou chamando ele, estou convidando ele, dando um pouquinho. Conceição está aí, olha, grande Conceição, obrigado Conceição, você está aí com a gente. Fala, Mauro. Opa,
Olha o Caiado aí, beleza, vamos aí, bacana. Deixa eu só dar aquela ajustadinha aqui, Caiado. Tranquilo, é o meu também, não sei. Tá até vendo o cabelo agora despenteado, pô, tem que até ajeitar Não, o cabelo. cabelo tá cortando cabelo onde, cara? Em, em casa mesmo, né? Pô, brincadeira, tá cortando cabelo. Vou cortar o meu também, Rafa. O meu já tá cheio de ondinha aqui do lado. Sei lá o que que aconteceu aqui, ó. Apareceu aí. E é, Fui tu virou mostrar, fui pra. mostrar, fui mostrar aqui para trás, acabei mostrando o outro lado da câmera, mas tá tudo bem, tá tudo jóia. O pessoal tá aí com a Maneiro. gente. Caiado, obrigadão aí por aceitar aí essa live, tá? Pô, eu que Tava falando agradeço aqui que você e o Jornal Post 6, né? Vocês aí é, são um ícone aí coisa. da nossa cidade aí, tem um papel importantíssimo de divulgação. Parabéns aí pelo teu Pô, trabalho, pelo obrigado, trabalho obrigado. do jornal como um todo. Valeu, Caiado, valeu. Caiado, você começou na política, vamos direto, vamos começar. Você começou na política em 2002 como vereador da nossa cidade, né? Mas antes você já tinha passado por pela experiência das administrações regionais, das subprefeituras, e enfim. Vamos lá, vamos nesse comecinho? Fala um pouquinho pra gente? Então, eu tô ficando com cabelo branco, mas vereador 2002 não, ainda não. Tá Ainda bonitão, tá não. bonitão. Foi a primeira vez, foi 2005, né? Me elegi em 2004. Mas Verdade, a, verdade. a Desculpa. política sempre esteve na minha veia desde a minha adolescência. No colégio, assim, eu morava em Santa Cruz, na zona oeste da cidade. Meu pai militava muito na política e eu tive a oportunidade, durante jovem, conhecia na época o César Maia, antes de ser prefeito, era deputado federal. E em 2000, quando teve as eleições do César Maia com o Conde, o César Maia criou lá uma juventude, que era chamada Juventude César Maia. Eram vários Isso. jovens para a cidade como um todo. E eu aí, ali já tinha um pouco mais de idade, né? Tinha 19 anos, 20 anos, enfim. Aí eu trabalhei na campanha, na juventude dele, e ele ganhou as eleições. Aí eu tive a oportunidade que ele me deu de me convidar para trabalhar na subprefeitura de Jacarepaguá, Barra e Recreio. Bacana. E assim, a minha segunda função pública foi essa. A primeira foi ser assessor parlamentar na LERJ. Para você ver, hoje estou na LERJ, fui assessor Hoje, parlamentar na época do deputado Eider Dantas, e que foi secretário até no governo de César Maia. E em 2001, como eu falei, o César Maia me convidou para a subprefeitura de Jacarepaguá e Barra, e Recreio e Vargas. Era uma subprefeitura só. E eu fui ser chefe de gabinete do subprefeito. Em pouquíssimo tempo, sei lá, um ano, o César Maia me chamou e me falou que queria investir muito no bairro do Recreio das Vargas, porque, assim, todos aqui conhecem muito bem a cidade, estão nos assistindo, você mais ainda, um grande professor e estudioso, sabe a história que todo mundo falava, ninguém chamava Recreio. Ah, na Barra, a extensão da Barra. Mas no aí. bairro é muito novo, várias ruas, estrada de chão, não tinha estrutura nenhuma. Então ele gostou do meu trabalho e me convidou para administrar aquele bairro. E a gente ali fez um trabalho de gestão mesmo, como se fosse o prefeito do Recreio, vamos dizer assim. E com isso, a gente conseguiu fazer um grande plano, atingindo várias metas, logicamente, de acordo com a governabilidade do prefeito da época, do César. E dali, os moradores começaram a falar, você tem que vir candidato, tem que vir candidato. E E aí foi, né? uma figura que você conhece muito bem é o Alfredo Lopes, que é um grande ícone do turismo da nossa cidade, do nosso estado. Sem Passou um sombra. e-mail para o César sugerir meu nome para ser candidato a vereador. Aí o César me chamou junto até com o Rodrigo, na época, e me convidaram para ser candidato pela primeira vez em 2004. E a minha história de trabalho, através, como eu falei, do meu pai militava muito política, então como eu acompanhei muito política, então assim, eu tinha trabalho em Guaratiba, em Santa Cruz, tinham familiares até na nossa linda Copacabana, você sabe disso, então sempre uma tia que gostava de política, né, ligava, pô, e a gente trocava ideia, ia lá em Copacabana, e, enfim, então Ah, assim, a história, assim, mesmo sendo tão jovem, eu vivi muito a política, de participação comunitária, não só no Recreio, em outros bairros, e que isso requer um pouco do papel do vereador. Então eu fui eleito em 2004, eu acreditava muito que poderia ser eleito, mas não imaginava. E fui eleito pela primeira vez com um dos vereadores mais jovens da cidade, tinha 22 anos, e entrei na Câmara Municipal com 23.
e depois fui... Já tava na veia a questão política, né, Caiado? Sim, Com seu pai e tudo mais, né? sim. Bacana, Tem bacana. até um primo meu de sangue, que é o Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, e por coincidência, do mesmo partido que a gente, né? Mesmo É. o DEM, enfim. Então, acredito, assim, tá na veia, assim, um pouco, enfim, nossa, Você é da de família. Goiânia, você é de Goiânia, né? É, isso, exatamente. Mas Mas, na você verdade veio novo para cá. eu só nasci lá. Só nasceu. Só nasci, porque, assim, a minha família, ela tem, enfim, participação muito da questão agropecuária, né? E Aham. meu pai tinha uma propriedade, uma fazenda em Goiás. Meu pai é carioca, enfim, nasceu no Rio. E quando ele foi lá ver a propriedade, eu fui na barriga da minha mãe e nasci lá. Nasceu. E a história do meu pai de estar no Rio é que o meu, assim, dos 8 ou 9 irmãos que meu avô tinha, 8 irmãos, Aham. o meu avô era coronel do Exército. Ele foi transferido lá de Goiás, né, para o Rio de Janeiro para comandar em Realengo o Andrade Neves lá. Acho que é o nome Andrade Neves. Aí eu vou de que meu pai nasceu na Vila Militar, depois foi morar na Tijuca, conheceu a minha mãe. Enfim, minha mãe era moradora da Tijuca, minha mãe é professora aposentada do Estado. Entendeu? Então, assim, e também gosta muito de política, minha mãe. Enfim, a gente conversa sempre, tanto que ela trabalhou muito no serviço público, ela é aposentada professora do Estado, né? Sofreu muito e sofre até hoje aí. Bacana. Enfim, Essa minha mãe é professora do município e bem melhor. mas também gosta tá na veia política também, tá sempre debatendo, querendo conversar. Meu telefone tá de vez em quando tá invertendo aí, cara. Tem que tomar cuidado com ele. É, normal. Beleza. Mas, Caia, deixa eu te falar, e como... essa sua maneira de fazer política por gestão, isso sempre foi muito bacana, né? Isso sempre atraiu muitas pessoas para o seu lado e a gente vê que é uma forma inteligente de fazer política, né? Você é contra, quando você é contra, você mostra suas razões e quando você é a favor, você também mostra suas razões. Você está sempre trabalhando de acordo com o bem do que as pessoas estão querendo, né? Essa questão de gestão para você é muito importante. Isso talvez venha da sua administração, do seu curso de administrador? Então, eu depois fiz até especialização na UPERJ, enfim, em relação a isso tudo. Eu sempre busquei, da forma que você está falando, o meu mandato ser independente. Isso. Né? Sai prefeito, entra prefeito, sai governador, entra governador, tem que sempre manter a linha que você falou. Concorda, vamos ajudar, discorda, vamos ali mostrar e demonstrar por que está errado sem ataques pessoais. Exemplo, eu votei contra o aumento do IPTU da cidade do Rio de Janeiro. Acho um absurdo o IPTU que é cobrado ser aumentado. E a gente vê várias lojas comerciais fechadas pelo aumento. Não estou falando em relação à pandemia agora, não. Estou falando lá atrás, em função do aumento do IPTU. Mas em nenhum momento eu bati que o Crivella descumpriu a promessa de campanha e que ele é aquilo ou isso, não sei o quê. Eu fiz o meu discurso que está gravado lá, eu mostrei de forma didática a minha opinião por que eu era contrário. Falei o que deveria fazer, inclusive, que estava na frente de aumentar imposto, que não deveria aumentar imposto, para que a cidade pudesse arrecadar em várias coisas. Então, isso é uma questão. A outra, de mandato independente, que eu estou citando um exemplo do Crivella, que é recente, um projeto importante e que, infelizmente, foi aprovado, que eu sou contrário. Tanto que agora teve que aprovar para reduzir 20% aí para quem pagar à vista. Mesmo assim, já é um absurdo. Tem que ser mais. E a outra questão que você falou, apesar de eu ter uma base eleitoral em alguns bairros importante, mas eu sempre busquei fazer o meu mandato com um planejamento como uma gestão. Ser um parlamentar que tente, logicamente é difícil isso, mas que tente mesmo englobar todas as políticas públicas. Todas. Porque, Perfeito. assim, um eleitor, um cidadão acha importante, com razão, os animais, outra saúde, outra educação, outra segurança pública. Então você tem que entender tudo para que as coisas, com o seu papel como parlamentar, você cobrar, que é o meu papel primeiro fiscalizar, de forma global. Você tá. Perfeito. Então, se você vê assim, às vezes até é muito cansativo para mim, sim, e muito cansativo para minha equipe que trabalha comigo, que você conhece muito dele. É porque você tem que estar participando em todas as audiências públicas, todos os debates. Essa sua capilaridade é muito interessante, sabe? Porque realmente você conversa com todas
essas partes desses setores da sociedade. Tá aí o Isso Rafael é Gattar, fundamental. nosso amigo aí. Vou dar um abração aí para o Rafael Gataz, que ele está aí com a Foi gente um bom também. Aliás, todo administrador. mundo, um abraço aí. Mas o Gataz aí também, um cara aí sensacional, também fez muito aqui Verdade. por Copacabana, Leme, toda a nossa região aí. Continua Você, firme e forte. você é um exemplo disso, né? Assim, eleitoralmente, vamos dizer assim, Copacabana não era o bairro do reduto eleitoral do Caiado. Depois, sucessivamente, nas minhas eleições de reeleição 2008, 2012 e 2016 como vereador em 2018, eu tive votação importante, porque eu fiz um trabalho de planejamento da minha gestão, principalmente na Zona Sul, que pega Copacabana, da preservação do patrimônio público, de especulação de patrimônios que às vezes querem vender sem sentido. Ou até mesmo, sim, tem vários exemplos. O nosso Parque Peter Pan em Copacabana, que era o equipamento da SEDAI, usado, utilizado de forma de ensinamento para as crianças, no lugar que Copacabana já é muito adensado, um parque importante. Eu fiz lá um planejamento da Zona Sul como um todo, que deveria preservar. Até o plano diretor da cidade, quando foi aprovado, fala que a Zona Sul devia ser controlado, né? A Barra, por exemplo, condicionado, a Zona Oeste incentivado, lógico, tem que incentivar. Então, a gente fez ali. Vamos lá, conseguimos tombar o Parque Peter Pan. A sua intervenção no Parque Peter Pan foi sensacional. Nossa, você participou disso. E foi no momento certo, né, Caiado? Quero te dar outro exemplo nisso, de planejamento de gestão que você está falando. Assim, desculpa, enfim, estou falando em relação a isso. Não, manda. O nosso batalhão do Leblon, hoje sendo utilizado como hospital de campanha. O governador anterior colocou para vender. Eu aprovei uma lei abaixo de pancada e com a ajuda dos moradores da população de mobilização, tornando aquele local como de utilidade pública. Ou seja, ele só pode ter a sua utilização para equipamento público. Pode ser concedido parte dele para o turismo, com restaurante, bares, que forma, logicamente, discutido com a sociedade, sem dúvida alguma. Claro. Mas hoje estaria a utilização dele. Um pulmão da cidade, um pulmão de um bairro já adensado que está sendo utilizado para um hospital de campanha. Então, assim, é um exemplo, assim, o próprio Jockey Clube Brasileiro queriam demolir todas aquelas cocheiras e construir prédios comerciais. A gente conseguiu tombar o Jockey Clube Brasileiro. Já tinha até licença na época. Eu chamo que seria a Nova Gávea. Sim. Seria a Nova Gávea, aquilo ali. É um exemplo, outro exemplo. Mas o nosso hospital de campanha é um exemplo claro que valeu a pena aquela lei ali. Pô, foi muito Não, bom. essa preservação tem que acontecer, tem que existir, Caiado, porque senão a gente vai adensar não só a Zona Sul, mas toda a cidade do Rio de Janeiro de uma forma que fica inviável para você morar, para você ter o lazer, para você ter o seu dia a dia, né? Então, acho fantástico essas suas intervenções. A Dina Frutuoso está aí com a gente. Pô, nossa parceira aí. A Dina é parceira. A gente já fez vários eventos juntos, já trabalhamos bastante juntos. Isso, deputado, as pessoas precisam saber das atribuições, deputado. Isso, admiro suas campanhas, são educativas. Reclama e precisa aprender a votar. Agora, eu queria só citar a Dina, cara. A Dina, ela me ensinou muito a aprender, enfim, no ensinamento, claro, a políticas públicas para a terceira idade. Para a nova idade, que eu chamo. Ela me ajudou muito nisso. Isso. Muito. Isso. A Dina, ela tem uma história também muito bonita no jornal, muito bacana no jornal, onde ela percebeu, ela teve a sensibilidade de ver que o jornal ele estava muito voltado, né, para a terceira idade, e a Dina começou a me convidar para vários eventos, fizemos diversos eventos juntos, sempre voltados também para a terceira idade, e dos meus planejamentos é ter novamente as nossas casas de idosos, não só em Copacabana, mas dentro de todo o Rio de Janeiro, dentro de toda a cidade, onde eles possam ser acolhidos como já aconteceu durante um tempo, né? Nós tínhamos esses centros de convivência do idoso, os CCIs, né, que eu chamo, e a gente tem local para isso, Caiado. Acho que a gente podia depois, né, bater um papo aí com a Dina, com o pessoal também do Conselho do Idoso, aí para a gente determinar o que a gente poderia fazer, né? E sim, inclusive buscar o entendimento, Mauro, com a ajuda dela, sua ajuda, de quem mais queira ajudar, algum projeto de lei de incentivo, de parceria com as farmácias, por exemplo, assim, para a gente poder ter
uma ajuda aí de incentivo para que Claro. aumente esse poder dessas casas, né? É, Sim, um exemplo é. muito claro, assim, quando a gente fala de farmácia, a Venâncio, por exemplo, tem um projeto muito legal da terceira idade que é nas praças. E assim, pô, isso foi incentivado? Nada. Foi por iniciativa deles, sem o poder público, lógico, libera o local, que era público e tal, mas Uhum. se a gente criar Claro. algum incentivo, alguma maneira, eu acho que seria interessante a gente buscar um caminho em relação a essas casas, acho que seria legal. Inclusive, É, também eu, uma coisa que eu quero depois até discutir mais para frente com a Dina, até com, se no caso com você, né, o momento agora, inclusive, muitos idosos, assim, pessoas de uma faixa também falam da empregabilidade, querem voltar ao mercado do trabalho, se sentem muito úteis, preparadas para tal. Então, é uma discussão que eu quero até levar quanto a isso. Não só, logicamente, os nossos jovens têm que estar preparados para uma mão de obra qualificada ter essa oportunidade no seu primeiro emprego, mas quem saiu do mercado por idade, às vezes tem um preconceito, vamos dizer assim, como um todo, que eles não podem ser utilizados. Pô, os Estados Unidos, o mundo afora aí, sempre usa, às vezes, muita mão de obra. Quando todo mundo fala Disney, Disney, você repara que a maioria das pessoas que estão no estacionamento da Disney e tal, são pessoas que têm uma certa idade. E lá nos Estados Unidos, tem uma pesquisa que eu li há muito tempo atrás, e que fala que até o índice é mais positivo de número de faltas são as pessoas com mais idade que não faltam o trabalho. Assim, aham. de comprometimento ali, de estar aqui. Então, é uma discussão bem legal e vai laçando nessa questão das casas que você falou aí também. Essa é fantástica, Caiado, até porque quando você está naqueles parques, né, enfim, você vê o trabalho do idoso lá e, olha, vou ser sincero com você, é muito mais afetuoso, é muito mais local do que os outros funcionários. Quando você é atendido por um idoso, às vezes ele até te acompanha para te mostrar o que que você está perguntando, o que que você está pedindo, enfim. Muito interessante essa, Tá, Ana Laura que tá você falando que eles são levantou muito agora foi muito comprometidos. legal, cara. Eu vi um Ana Laura. filme, eu não me lembro qual foi o nome, um filme bacana que eu vi há pouco tempo, um filme novo, cara. E é um cara, filme americano. Ele é aposentado, enfim, e viu um programa de estágio de uma empresa de roupas, enfim, eu não me lembro o nome do filme. Cara, e ele entra como Ah, estagiário. eu vi. Eu vi. O nome é Viu? Estagiário, o filme. O nome mesmo é Exato. Estagiário. Eu vi. Cara, fantástico, achei fantástico o filme. Eu vi como é que a gente pode, como é que a gente pode aproveitar, né? E Sim. aqui em Copacabana, alguém falou aí agora há pouco, acho que foi o Joe, enfim, não me lembro, enfim, estava por aqui. Ele falou para a gente aproveitar alguns espaços para voltar às academias de terceira idade. Cara, eu acho isso fantástico. Eu vejo que o município ele deu uma parada nisso, mas o governo do estado ele podia dar uma trabalhada nisso boa, hein, Aí, Caiado? todo mundo viu o filme lá. Todo mundo viu esse filme, a Ana É o Laura, o outro, estagiário, tá o aí, tá aí, tá nome. aí. É que eu fico de madrugada, às vezes de noite, vendo tanto filme, cara, que às vezes vai rolando e tal, eu às vezes esqueço o nome do filme. Mas esse me marcou bastante, muito bacana, muito bacana. O Eu também vi. Estagiário, para quem não viu aí, vale muito a pena, hein? Dina, muito legal, hein? Inclusive, é o Mas, seguinte, até se você, assim, eu tô batendo papo, né, assim, é, não quero te é, atropelar, quando você fala que eu tô atropelando, me fala. Mas não, não, não. eu aprovei uma lei agora que uma discussão profunda que eu tive com o secretário de Saúde em várias reuniões que nós tivemos agora como deputado sobre a central de informações dos pacientes para os familiares, que era uma questão muito, muito crítica, sempre foi, e hoje ainda mais com o impedimento de você ter a notícia do seu familiar pelo isolamento obrigatório, vamos dizer assim, você não pode, enfim, visitar o seu ente querido. E eu espero que acabar a pandemia o quanto antes, de que essa central de informações ela se sirva agora como uma experiência positiva e que possa dar continuidade. E os amigos da terceira idade seriam muito válidos, aqueles psicólogos, os assistentes sociais que são aposentados, ingressar nesse centro central de informações de atendimento às pessoas, que vai ter paciência, vai poder ter essa questão. Ah, mas é isso aí, Tá aqui, tá entendeu? aqui. Eu ia Então é entrar, legal. eu ia entrar exatamente nesse assunto. Que eu te fiz essa pergunta aqui para o jornal. Gente, isso daqui é uma página que eu imprimi do Jornal Posto 6, para o Jornal Posto 6 aqui de Copacabana. A gente acabou de fazer uma entrevista com o Caiado, está aqui o Caiado, tá legal, dá para ver bem. E uma das perguntas que eu fiz para o Caiado na entrevista impressa foi
Você teve a sensibilidade de solicitar uma central de informações voltada ao atendimento de familiares dos pacientes internados com Covid-19. Quer dizer, foi um grupo de vereadores onde você participou, né? Também. E eu queria Deputado, que você falasse deputado. um pouquinho mais sobre isso, porque, Caiado, na verdade, a resposta que eu tive dessa matéria é o que as pessoas estão comentando e me ligam. Eu nem te dei um feedback sobre isso ainda, não deu tempo, enfim, é tanta coisa que a gente faz, né? Mas as pessoas estão agradecendo muito isso, cara, e tem dado Muito bom. certo. E eu vejo que você pegou na veia, sabe? Aquela música que dá certo, aquela música que fica, você pegou aí certíssimo. Fala um pouquinho pra gente, que eu acho que vale muito a pena. Então, na verdade, assim, eu até mesmo antes de qualquer pandemia, eu já venho conversado muito isso com o secretário na época municipais do Rio de Janeiro da cidade quanto a isso. Inclusive, não só a relação a de ter informações, mas como também de ter um prontuário dos pacientes. Quando nós saímos de 5% de atendimento básico para 65% de atendimento básico, agora, com inclusive a Câmara Municipal dando recursos para construir as clínicas da família, eu falei da importância de ter um prontuário. Imagine eu, que graças a Deus não sou diabético, e chego num hospital de emergência passando mal e me aplicam um remédio de que eu não posso por ser diabético. Então, um prontuário é importante, porque é a informação do paciente para você saber o que aquele paciente tem. Então, isso é uma questão de informação fundamental. E na questão agora da pandemia, a questão que eu senti na própria pele, como parlamentar, de as pessoas me procurarem o tempo todo sem ter informação do seu ente querido que estava internado. Eu tenho um exemplo, claro, que foi a discussão que eu falei exatamente com o secretário de saúde, que foi exonerado do Estado numa das reuniões que nós fizemos por conferência pelo Zoom. Uma solicitação em que a pessoa estava no Lourenço Jorge, ela ligou para saber do seu pai, só temos informações presenciais. Poxa, decreto isolamento, não pode, a pessoa está com Covid no Lourenço Jorge. Ela vai lá, corre o risco de pegar, enfim, infelizmente, a doença, transporte público, aquela coisa toda, e chega lá, não consegue ter acesso, porque não está lá, não pode. Né? Até conseguir um favor, pelo amor de Deus, e que é um fato claro isso, que todo mundo sabe disso. Aí o que aconteceu? O pai dela foi transferido para o Hospital de Acari, que é o Ronaldo Gazola, sem ela saber, sem informação do pai. Aí, quando ela conseguiu a informação, o Lourenço Jorge falou que o pai dela estava bem, só foi transferido. E quando a gente conseguiu, através, logicamente, do nosso papel como deputado, saber realmente a informação do pai dela, o pai dela tinha falecido lá no Acari. Olha a questão, como que é. Se não fosse o papel do Caiado buscando a informação, um cidadão comum não ia saber que seu pai foi transferido, não ia saber que seu pai faleceu, ou por outra informação. É um exemplo muito claro. Então, a partir de ali, a gente começou a debruçar e apresentamos o projeto de lei, começamos a bater em cima disso com o secretário do Ministério Público, e o secretário nos atendeu de duas formas. Primeiro, criou o telefone 160, que já tinha criado para informações do Covid. Então, se 160, você pode colher essa informação. Segundo, editou uma norma técnica, que depois, se você quiser, eu até te encaminho, e que fala ali na norma técnica o procedimento de informação para os familiares, podendo ser por WhatsApp ou um sítio eletrônico, por e-mail, até mesmo por telefone do 160. Então, assim, foi uma grande vitória. Agora, algumas pessoas reclamam, não estou conseguindo ainda. Logicamente, pode ter falhas, mas eu estou recebendo também um feedback de muitas pessoas, depois dessa lei aprovada disso, que estão conseguindo realmente informação do seu ente querido. E como eu falei, até na sua reportagem, que agradeço mais uma vez, e nas minhas falas, os funcionários da área da saúde, parabéns, que enaltecê-los, tudo que eles estão fazendo, estão sendo heróis. Mas a gestão, que não cabe a eles, pode até ser um médico que esteja dirigindo um hospital, cabe à gestão administrativa, tem que ser humanizada. Não pode chegar no Lourenço Jorge, que reclamações que eu recebi, e até falei depois com o diretor, ele até mudou e parabeniza o diretor, um segurança, nada contra o segurança, mas o segurança tem o papel dele. Não é de ser o primeiro contato com a pessoa, ele não tem obrigado. Entendeu? E a porta fica fechada e você não consegue. Imagina agora na pandemia que você não pode ir no hospital. Então, eu acho que foi um grande avanço essa questão. E mais, para finalizar, os hospitais de campanha, depois dessa discussão nossa com o secretário, ele prometeu
e de ter, inclusive, a videoconferência do paciente, logicamente, se ele estiver lúcido, com o seu ente querido, porque a recuperação para o paciente também é importante falar com o seu filho, Perfeito. com a sua família, por exemplo. Então, assim, eu acho muito legal. Os hospitais de campanha vão ter esse modelo de poder falar, logicamente, o paciente estiver lúcido, né? Isso é fantástico. Eu li uma reportagem num jornal falando sobre esse incentivo, uma enfermeira de um hospital aí particular, que ela está fazendo isso, ela faz isso com os pacientes. A família fica super feliz, fica muito feliz, cara. Então, Muito. se conseguisse implantar esse sistema também nos hospitais de campanha, nos hospitais públicos, seria fenomenal, cara. Seria fenomenal. A gente sabe que enfim, tem as suas restrições e que é complicado mesmo, né? Tem um número de atendentes, tem um número de administrativo que às vezes não consegue dar conta. Mas isso é fenomenal. Parabéns, Caiado, parabéns mesmo. Eu separei aqui também, hoje, vou ler aqui, tá, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Lucas Tristão, ele apresentou o Pacto Social pela Saúde e pela Economia do Estado. Eu achei muito legal, eu achei fantástico, porque mostra que o Estado está começando já a pensar no retorno, já está começando a planejar. Foi o que faltou desde o princípio, eu acho que dessas três esferas, tanto federal como estadual e municipal, eu vejo que faltou um entrosamento, ainda falta um entrosamento muito grande. Mas hoje foi muito bom, né? Pô, fiquei muito feliz eu achei hoje. muito bom e Presidente da separei Câmara, aqui presidente do Senado, presidente da República, os governadores e em paz discutindo com bandeira branca. Eu acho que hoje foi, cara, eu fiquei muito, muito animado hoje. até que enfim, porque a gente precisava, porque a população precisava de saber de fato, né, o que fazer, porque na verdade a gente ficou perdido, a sociedade ficou completamente perdida a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, né? E os próprios administradores também de condomínios, de uma série de coisas, também ficaram sem saber o que fazer, como tomar conta, se está proibido, se não está, se abre, se fecha. Porque o governo do estado falou uma coisa, o município falou outra, o federal está falando outra, mas enfim. Então, essa apresentação do Pacto Social hoje eu achei bem interessante. E esse subsecretário também, Guilherme Mercedes, né? Ele falou sobre essas bandeiras, de como vai se reabrir aí a partir de junho, né? Tem a ideia, né, de como tentar reabrir a partir de junho e começar um pouquinho a vida, né? Principalmente a questão comercial, porque está muito difícil para os empreendedores, né? Eu sou empreendedor de comunicação, na área de comunicação, com o jornal, e a gente está desde o final de março, Caiado, sem jornal impresso. Até por uma questão de respeito também, porque o nosso jornal não é um jornal de assinatura que você recebe em casa. Ele é um jornal que vai para a rua, ele é um jornal de povão. Você está andando em Copacabana, você está pegando o jornal nas bancas, no comércio, em todos os locais. Então a gente percebeu que seria o momento da gente se recolher e a gente está parado com o jornal impresso desde o final de março, sem previsão ainda de voltar ao impresso. Estamos com o digital está tendo uma repercussão muito legal, cara. Para a gente também foi uma escola, foi um aprendizado nesse momento, né? Que a gente não esperava que o retorno do digital fosse tão legal. Mas a gente está aí com a bandeira vermelha, a bandeira amarela e a bandeira verde. Verde. A minha preocupação é a seguinte, cara. Vou começar, porque a bandeira vermelha, ela acima de que a gente vai 90%. na mesma situação, né? Enquanto os hospitais estiverem com mais de 90%. Hoje nós estamos na vermelha, por exemplo. A gente está na vermelha. Mas a gente sabe que a saúde pública sempre foi muito problemática, vamos dizer assim, né? E ela sempre vive no vermelho, na verdade. Como é que vai ser feito isso? Qual é o planejamento para a gente saber como é que a gente está no vermelho ou não? Acho que a gente sempre trabalhou com 95% ou mais, né? Primeiro, assim, eu queria voltar lá atrás, que assim, o Brasil até acho que pecou, não quero aqui falar nomes, não ter se preparado mais para enfrentar essa pandemia. Na verdade, não deram a importância devida que ela tinha. E assim, eu te falo, várias pessoas, inclusive eu, assim, como eu não era prefeito, não era governador, não sou presidente e tal, mas eu também, no início assim da pandemia, eu não achava que seria esse vulto todo. Mas depois, quando eu fui me preparar, buscar... Eu acredito que todos entendeu? nós... Então,
Mas o poder público, enfim, deveria, né? Porque ele tem ali um mecanismo enorme de trabalho, de pesquisas, e pessoas que estão na sua função para isso, para poder estudar e viabilizar. Mas tudo bem, não vamos olhar para o retrovisor. Mas o problema nosso da crise que nós estamos vivendo, ela se passa, sem dúvida alguma, como você falou, por três. Né? Primeira, a questão da economia. Segunda, a questão da saúde. E quando a gente fala da economia, o país também estava vivendo um momento ali, antes da pandemia, de encontrar o seu rumo, né, de discutir reformas dentro do Congresso Nacional, liderado pela Câmara, pelo presidente da Câmara, em discussão com o presidente. Alguns sinais foram importantes, outros ainda de instabilidade, mas isso com a pandemia gerou a instabilidade total para o mundo todo e para o Brasil mais ainda, estava encontrando o seu rumo. O outro da saúde, quando eu falo saúde, a gente já estava colapsado, né? O município do Rio de Janeiro quase entrou numa intervenção federal na saúde, quase. Todo mundo acompanhou e viu, reportagem, através de reportagens, do colapso que estava vivendo. E com a pandemia, então, não se preparou. Enfim, como que faz? Já em colapso a saúde do Rio de Janeiro. Os outros estados também têm problema, a saúde tem, mas o Rio de Janeiro estava num colapso. Enfim, a gente vivia essa militância, discussão. E a última, logicamente, que gera essas duas e que com a pandemia, que virou um caos, é a questão da questão social, né? Em que muitas pessoas, como que uma logicamente liga a outra, principalmente na economia, desemprego, do que fazer, ajuda do governo, as filas da Caixa Econômica Federal, uma vergonha, para a pessoa ter os R$ 600, as empresas ajudam também do BNDES para a liberação de crédito para as pequenas e médias empresas também, enfim, até agora muitos não conseguiram pegar. Então, assim, são vários encaixes. Mas, em relação até o que foi colocado ontem enfim, na coletiva do secretário, quem acompanha aqui as minhas mídias sociais e viu que eu participei de uma reunião com o secretário da Casa Civil e o secretário de Fazenda. Eles estavam dialogando muito com o parlamento. Mas o secretário de Desenvolvimento Econômico, não está dialogando com o parlamento. Eu acho que foi importante, sim, ontem, essa coletiva dele, para todo mundo ter conhecimento de que forma o Estado estava pensando. E, inclusive, acredito que não quero olhar para o retrovisor, mas foi um pouco tardia, porque esse planejamento já deveria estar há muito tempo no papel para as pessoas terem entendimento, para as pessoas terem perspectiva. Exatamente. O mais importante é perspectiva. A gente não pode ter a falta de informação para a população em geral, para que a economia, presente do Estado, a cadeia produtiva do Estado. Então, foi muito importante ontem essa questão. Acho que quem acompanhou foi realmente que você está colocando, Mauro, a mais de 90% dos leitos, a partir de 90%, os leitos ocupados do Estado do Rio de Janeiro, você alerta vermelho. De 70 a 90 é amarelo. Abaixo de 70, logicamente, é o verde. E o governador, há 30 dias atrás, ou 28 dias atrás, foi até muito criticado, mas eu gostei muito da atitude dele, que ele descentralizou o Rio de Janeiro como um todo. Eu estava até conversando com um amigo nosso, que você conhece muito bem, o nosso Ricardo Lafayette, que é um grande amigo meu que trabalha comigo. O Rio de Janeiro, para as pessoas. Fenomenal. O Rio de Janeiro, para ter uma noção, é um pouquinho maior que Portugal, um país. Só que com única diferença. A diferença que nós temos aqui de locais é extremamente diferente de Portugal, né? Não só a parte cultural, a parte de infraestrutura. Olha aí, dá só falar aí que a Cida Moraes está aí com a gente. A Cida é do programa Gente Carioca, está aí com a gente, tá? Pô, legal. Olá, Cida. Beijo. Desculpa te cortar, Caiado. Não, sem problema. Assim, não tem isso. É questão óbvia que eu estou falando. Mas o governador lá atrás fez um decreto que cada município, se quiser fazer o lockdown, se quiser fazer isolamento, que ele está à disposição para ajudar. E liberou em alguns municípios que tivesse atividade, mas logicamente com restrições e cuidados. Claro. E aquela palavra muito clássica e conhecida por vários discursos, mas que tem que colocar para valer mesmo, a biossegurança. Nós temos que ter biossegurança. Nós temos que ter as coisas com regras estabelecidas e, logicamente, essas bandeiras atingimos se as pessoas estiverem informadas e cumprirem e
terem o conhecimento de como cumprir o que está colocado na orientação, a gente vai conseguir avançar muito e chegar à bandeira verde como a gente quer, como foi colocado aqui. Então, assim, vários lugares do mundo estão se preparando e também voltam atrás, às vezes alguma medida que tenha feito. Isso aí, enfim, se for planejado e se volta atrás, não há problema, faz parte, mas tem que ter planejamento. E o planejamento, isso que eu estou criticando aqui o secretário, é uma crítica saudável, não estou aqui nenhuma, de que ele deveria ter trabalhado mais essa informação muito tempo mais atrás, para as pessoas começarem a absorver e entender de que forma essa perspectiva vai acontecer. Vamos lá, se Deus quiser, amanhã amanheceu bandeira verde. Faz uma pesquisa aí para você ver como as pessoas sabem, vão poder abrir amanhã a bandeira verde com as restrições, mesmo sendo verde. Vai ter um percentual muito pequeno. Porque as pessoas têm que estar preparadas e informadas para tal. O grande empresário, vamos dizer assim, ele pode ter uma equipe muito maior e tal, que pode ter isso já em mente. Mas o pequeno e o médio, que é muito importante para a cadeia produtiva, vamos dizer assim, não sabe e tem que saber. E mais, a população que gira essa questão, não só o empregado, mas a população, tem que estar informada também, para que a gente não chegue sair do vermelho para o amarelo e ter que voltar para o vermelho. Não, nós temos que sair do vermelho para o amarelo, depois chegar no verde e permanecer no verde. Isso é importante. Entendeu? Então, assim... Porque a gente tem que dar perspectiva, a gente tem que mostrar, porque a questão, o idoso, por exemplo, que está em casa assistindo muito televisão, né? Porque, enfim, é o canal de informação dele, ele fica ouvindo, o pico vai ser, o pico. Quer dizer, esse pico não chega nunca. Então, isso é um problema muito sério, né? Então, a gente tem essa previsão do pico ser do princípio de abril, meio de abril. Aí depois era no final, depois era maio, agora passou. Pô. Então, é importante... Cada hora a informação essa semana vai ser pior. Cuidado. Isso gera um desespero neles, cara. Me ligam, querem saber informação, querem... enfim, e seria interessante que a gente tivesse um canal oficial para conversar sobre isso. É óbvio que seria sempre achismo falar que vai ser quando, vai ser, ninguém sabe de fato. Não, mas eu acho que assim, a perspectiva, se der tudo certo que está dando, é em junho agora, vai começar o amarelo chegar e... Foi como você falou, esse passo que foi dado foi muito importante. As pessoas começaram a ter um pouquinho de pé no chão, né? Porque, tem que dialogar com todo mundo, porque não é só a economia, as pessoas precisam viver, as pessoas estão vivendo num isolamento, às vezes que acaba não acreditando no isolamento porque não tem essa perspectiva. E tem vários exemplos para poder dar. Então a pessoa às vezes descumpre e acontece do que aconteceu em alguns bairros. Campo Grande, por exemplo. Campo Grande. Quem é que vai fiscalizar essa bandeira? Oi? Quem é que vai fiscalizar essa bandeira? Então, na verdade, assim, quem vai ser o elo principal é o comitê científico com o secretário de saúde. Porque ele é baseado nos leitos, né? E como até você falou e eu falei também, ele é baseado a bandeira nos leitos. Os leitos ocupados, você vai saber de que forma está. E, logicamente, tem o sistema da prefeitura, no caso aqui, ordem pública, que vê a questão de aglomeração, para poder ser cumprido o que está sendo exigido, e você vai informando o setor, no caso, desenvolvimento econômico do Estado e na prefeitura, o próprio prefeito, para poder tomar as medidas. Como foi feito, por exemplo, lá em Campo Grande, que eu estava dando exemplo. Em Campo Grande as pessoas não estavam acreditando, não estavam tendo perspectiva, um desespero, a população caiu na rua, foi o bairro que, número 1, acho que Copacabana foi o número 2, mas o bairro de Campo Grande estava lá embaixo, e foi o número 1 de óbitos, que as pessoas estavam na rua. Qual foi a medida enérgica que o prefeito teve que tomar? Fechar o calçadão de Campo Grande, para acabar com essa aglomeração. Aí a curva já foi descendo. Então você consegue ter um mapeamento quanto a isso, nesse sentido que foi a pergunta dela, entendeu? Então, não é fácil, é difícil. Inclusive queria enaltecer que o secretário de saúde novo do estado que entrou é muito bom. Espero que ele continue sendo bom, né? A gente espera isso. A minha primeira live da pandemia, para você ter conhecimento, foi com ele.
ele é um diretor do hospital universitário, era, né, antes de assumir, que é um hospital com excelência. E ele mudou o protocolo. E é o protocolo que, assim, que eu acho que é até o certo, porque o antiprotocolo era você está se sentindo mal, você vai na clínica da família, ou vai no CERNA, que é o centro ali de emergência, enfim, não está mal, te passa lá o medicamento, vai para casa. Aí, de repente, dá febre, você em casa, passa mal, tu vai correndo para o hospital e lá fazem a triagem para um hospital de campanha, para onde tiver vaga, referência. Ele mudou o protocolo. Você tem os primeiros sintomas, você já é observado, já é acompanhado e já busca, dependendo, logicamente, desses sintomas, você já é tratado ali de imediato para poder você não chegar ao segundo estágio. Então, esse é um protocolo que ele tem mudado, que ele acredita, eu acredito que, e gostei desse protocolo, que eu acho que é o melhor, o mais adequado. Bom, Então, me diz uma coisa, você sabe aí que a gente também está sempre com o pessoal dos esportes de praia, né, Caiado? sim, sim. Inclusive, sim, desculpa te voltar atrás aqui, até o Farinha aqui que entrou aqui Não, agora, não, que eu é lá acho de que... Guaratiba, da Zona Oeste. Eu queria citar algumas medidas também em relação ao nosso trabalho que a gente vem cobrando. Um Por projeto de lei favor. meu, junto com a deputada Lucinha, que determina a ter um hospital de campanha ao lado do Hospital Pedro II, que é em Santa Cruz, que você vai descentralizar essa questão do atendimento. Nós temos hoje 11 hospitais de campanha, nenhum na Zona Oeste. E um hospital modular em Guaratiba. O modular significa que depois que acabar a pandemia ele fica de forma permanente para poder ter aquele atendimento. E a nossa cobrança também, que aí, como te falo de independência, foi uma ação positiva da secretária municipal de saúde, de ter polos de atendimentos em alguns lugares estratégicos para que a pessoa sinta o sintoma, vai lá, possa fazer uma radiografia, ficar de repouso e ver realmente qual é o estado dela, para que não precise que ela vá para o hospital desesperadamente, para uma clínica da família, às vezes que pode ser distante. E o polo de atendimento é importante porque você vai dar aquele cenário daquela pessoa. Então, assim, o Farinha que me lembrou aqui, me cobrou, na verdade, que fale de Guaratiba e Santa Cruz, porque é uma questão importante nesse sentido. Mas vamos lá, em relação ao esporte... Não, perfeito, perfeito. Eu acho que é muito bom essa intervenção aí. O pessoal quiser perguntar, pode perguntar mesmo, tá, gente? Caiado, a gente só não tem muito tempo mais, né? A gente vai estar aí conversando, um bate-papo, a gente ficaria aqui, eu acho que essa semana inteira conversando aqui, a gente teria assunto aí para isso, né? Sim, claro. Mas bacana, isso é bacana. Essa questão, por exemplo, os esportes de praia. O pessoal tem me perguntado, o pessoal tem falado, porque as praias estão fechadas, né? As praias estão fechadas e o policiamento, enfim. Você vê, e pela previsão aqui do pacto, as áreas de lazer, praia é considerada área de lazer, é só com bandeira verde. Então, isso daí parece que então vai demorar bastante ainda. Agora, existem as pessoas que têm a praia não como lazer, né? Mas como local de esporte mesmo, a questão de saúde física, enfim. Você vê alguma chance aí de você ter os esportes de praia em horários então, alternados? Ô Mauro, eu até enviei um ofício para o Comitê Científico do Estado e da Prefeitura sobre o esporte náutico. Esporte náutico a gente fala de água, náutico como um todo, né? Uhum. Surf, stand-up, você nadar, para que eles façam uma análise para que se possa encontrar um caminho que se possa permitir que não fique ninguém na areia, o cara acesse ali, mantenha as distâncias. Porque na prática isso em muitos lugares já está permitido, em outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, já está permitido, e em Jeribá também, e acho que essa semana somente para morador, eles já estão permitindo stand-up. O Thompson, aí o Maurício Thompson, Maurício Thompson é de esportes de praia, colocou aí que Niterói já está liberado com horários e horários. Exatamente. Agora, quanto à areia, cara, eu acho que é muito temeroso nesse momento você liberar, porque vai ter controle, não tem como ter controle. Entendeu? Claro. Não tem. É muito difícil, você fica fixo ali, né, cara? Ninguém vai respeitar. Mas a parte náutica, a praia como lazer, eu acho que ainda é loucura, né, cara? Agora, a praia como esporte, saúde, eu acho que talvez seja até necessário uma flexibilização de horários, com restrições e tudo mais. Sim, eu fiz um ofício, depois eu vou te mandar para você até botar no teu jornal aí.
Manda sim, manda um sim. ofício sobre isso. Está até tá no Manda meu sim. celular aqui, não dá nem para poder ler aqui, para poder Não, te não, falar. não, tranquilo. Inclusive, até os países do mundo aí que liberaram só a prática de surf. Inclusive, esse lá em São Paulo, que eu esqueci o nome onde que é, de falar a verdade, até o Ricardo pode escrever se ele estiver assistindo, que ele que fez o ofício para mim. O Medina até fez uma publicação que ele voltou a treinar no mar e fez até uma foto, sei lá, Aham. não sei se foi live, foi uma foto dizendo ali as pessoas cumprindo realmente, entrando na água, fazendo o seu esporte e já saindo imediatamente, com máscara, com tudo, sem Ah. permanecer na areia. E eu acho que foi legal essa Eu do acho Medina. bacana a questão da natação, do stand-up, da canoagem, enfim, tem alguns esportes aí que eu acho que dentro de uma determinação, dentro de um estudo, dentro de um planejamento, eu acho que consegue, acredito eu, que dê para trabalhar melhor. Bom, vamos para um assuntozinho um pouco polêmico, O Caiado. Demetrio tá falando que é a Praia de Maresias aqui. Uma pessoa falou do Medina aqui, ó. Foi o Demetrio que fez, que ele postou. Mas tem que Bacana. tomar cuidado. Hoje, assim, na Barra e tal, é uma realidade. Todo mundo tá no mar. É. Estou falando. Tem que liberar e criar regras. Exatamente, exatamente. Em Copacabana está com jet ski, né? O jet ski da polícia passa e manda sair. Lógico, o decreto tem que cumprir. Agora, eu vejo que você aí na Leste pode começar também a fazer um trabalhinho para verificar se há possibilidade, se é seguro ou não. Porque se não for, também não é legal. Então, Né? isso Tem que que ser nós uma coisa fizemos que seja ofício, a gente bacana para fez todo isso. mundo. Né? Esse ofício que a gente fez, esse diálogo lá com a equipe científica lá, comitê científico, é para isso. Bacana, bacana. Vamos entrar num assuntozinho meio polêmico, a gente vai ter uns 5 minutinhos, e aí depois eu vou te falar umas outras coisinhas também e a gente fecha. A gente está com um problema muito sério, Caiado, principalmente na Zona Sul, os bairros mais Ipanema, Leblon, Flamengo, Copacabana, óbvio, Leme, enfim, sobre população em situação de rua na porta dos bancos, na porta dos mercados e na porta das padarias. Obviamente que eles estão numa situação que é muito desesperadora, claro, mas eu tenho visto que os abrigos da prefeitura, eles estão com vaga. Eu até fiz uma matéria nesse jornal que saiu agora, um morador de rua, que é artista plástico e está muito bem dentro de um abrigo da prefeitura, né? Só que a gente tem o problema do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, que é do MPE, né, do Ministério Público Estadual. E aí seria a questão dos deputados estaduais conversarem talvez com o MPE para flexibilizar um pouco esse TAC e dar um pouco de liberdade para verificar a situação real desses moradores de rua, né? Porque tem uns que estão sem condições de ficar na rua. E outra, alguns estão sendo até violentos na questão da abordagem para pedir algum dinheiro, para pedir alguma coisa. Você vê alguma comissão, alguma frente parlamentar que possa trabalhar essa situação, Caiado? Então, sim, a comissão lá da ALERJ já estava dialogando muito em relação a isso. E acredito que é um fato que todo mundo tem essa preocupação, não é só de Copacabana, tem vários bairros. Eu acho que assim, até precisava ter um pouco mais de políticas públicas no município para tal. E alguns lugares, inclusive, que tem ajudado um pouco ou bastante quando tem segurança presente, né? Porque você consegue aí, com as assistentes sociais, você ter um diálogo e manter um pouco de ordenamento urbano. Porque o morador de rua, ele precisa no aspecto que engloba o problema, infelizmente, que se vive na rua, ele tem vários aspectos. Um que se passa, logicamente, pelo ordenamento urbano, outro se passa pelas políticas públicas, não só desses abrigos, mas de ressocializar essas pessoas que estão na rua. O outro que passa, assim, de investigação também, porque tem muitos que estão na rua, que têm residência, estão ali para poder arrecadar, não estou falando que são todos. Então, Não, assim, claro. eu acho que esse TAC tem que ser conversado, mas eu acho que a prefeitura, no caso, deveria entrar um pouco mais de forma enérgica nesse sentido. Não pode ser, não ser como uma prioridade, tem que ser uma prioridade. Você tem que ressocializar as pessoas e fazer esse trabalho investigativo também. É importante Claro. entender a família daquela pessoa. Principalmente os menores, né, Caiado? Porque o que a gente tem visto de menor na rua
abandonado e o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito claro, né, que a criança não pode estar abandonada na rua dessa forma, né? E aí o agente público ele fica sem saber o que fazer de fato, né? Não, E os eu acho abrigos que às têm que estar vezes, bem, e os abrigos têm que estar bem. Muitas pessoas falaram que os abrigos têm que estar bom, né, para aham, receber. É importante também fazer convênio com instituições. Isso é fundamental. Tem várias instituições, tem vários trabalhos bonitos de ressocialização, de muito, acolhimento. muito, A muito. própria e que precisa que a prefeitura tenha mais essa de forma intensa, inclusive convênios, como eu falei, com instituições para poder buscar que ajude nisso. E também o ordenamento urbano é importante. Sim, É importante. Hoje a gente vê falta um pouco de ordenamento urbano da prefeitura em perfeito. relação a isso. Porque, como a gente viu os hospitais de campanha, eles sendo construídos assim numa velocidade fantástica, né? São hospitais que a gente tem referência que de primeiro mundo, né? Uma coisa fenomenal, né? A gente tem então essa capacidade também de construir abrigos que possam trabalhar melhor Sim, e te essa falo não só situação. abril, que eu estava te falando, você tem que fazer um trabalho investigativo também. Eu me recordo até Claro, hoje. claro. Tem um secretário do César que é uma referência, o cara é bom pra caramba, Marcelo Garcia. Ele foi, para mim, um dos melhores secretários de ciência social do Rio de Janeiro. Ele Aham. falava, o morador de rua não é só ele tá ali na rua porque ele quer, não. Tem muitas vezes que estão indo trabalhar no centro, não tem dinheiro para voltar para casa. Então, na época dele, ele fez lá um convênio com os hotéis Lembro. ali no centro da cidade e pagava a tarifa nessas pessoas identificadas para eles poderem Sim. dormir no hotel, ter o seu banho, seu café da manhã e poder voltar para o trabalho no mesmo lugar. Então tem que ter um trabalho, não é só abrigo, entendeu? Tem vários aspectos para você buscar, enfim. É, é. Então isso Boa, é Wagner. importante. Wagner deu uma sugestão interessante também, que vale a pena também. Essa dos hotéis sociais também, para quem trabalha e comprovadamente trabalha e não tinha dinheiro realmente de fato para voltar para casa, eu acho do Marcelo Garcia, eu achava aquele projetinho dele muito legal, cara, muito bom mesmo, que deu super certo. A Você outra você trouxe falou um livro aí. falou de criança, por exemplo. Pô, tem várias crianças que são exploradas pelo pai. Se eles não voltarem com dinheiro para casa, eles entram no Exatamente. chinelo para não falar outra palavra. Então você tem que investigar, Exatamente. porque ela está na rua. Vamos lá nos pais. Cadê Exatamente. o conselho tutelar da região? Vai lá na casa do pai. O que está Claro. acontecendo aqui? Ó, você pode ser preso, tá botando teu filho na rua. São vários casos, né, Caiado, que tem que ser estudados e tem que ter Sim, uma política pública muito séria sobre isso, uma coisa muito sim. interessante. E um exemplo disso, eu esqueci o nome dele agora, mas eu fiz até um seminário com ele do NEP, que eu criei o NEP, o Núcleo de Estudo de Políticas Públicas, que o morador de Uhum. rua do centro da cidade, que estava na rua que precisava, foi ressocializado pelo programa Segurança Presente do Centro Presente, e ele escreveu um livro. Você deve saber disso. Esqueci o nome dele Aham. agora, cara. Não sei se a Elaine está aqui, ela vai lembrar o nome e Sim, escreve. sim, sim, Pô, tem que ver sim. a palestra do cara, meu. Cheguei a ficar emocionado, ele contando e A tudo. gente está com E, esse artista entendeu? plástico agora que saiu no jornal, cara. Você tem que ver as obras dele, são fantásticas. Desperdício de talento, às vezes, que Sim. estão por aí, que a gente pode aproveitar. Caiado, a gente Claro, está só uns é, minutinhos, ó, desculpa, um muita minuto e coisa. 50. Cara, eu queria te agradecer aí muito por você estar aí com a Ó, gente. lembrou aqui, Léo Mota. Depois bota no Google aí, Léo Mota, galera. Léo Mota. Bota aí, Léo A Elaine Mota. mandou aí, escreveu, Léo Mota. Muito Beleza. bacana a história de vida. Desculpa, Eu vai queria lá. te falar aí sobre os trabalhos de turismo aí que eu estou desenvolvendo, cara, políticas públicas aí em várias situações, conservação de mobiliário, habitação, assistência social, conscientização, enfim, muitos projetos de turismo aí que eu vou te apresentar depois. Mas a gente só tem Então, um minutinho aí para fechar. Foi excelente, obrigado aí pela galera toda aí que acompanhou a gente. A gente teve uma audiência muito legal. E é muito assunto, né, Caiado? sim, Dá uma Wagner despedida, Coy, uma galera boa aí, Wagner Coy também. dá uma despedida aí Enfim, para a eu, galera. eu que agradeço você pela oportunidade. Vamos ver se a gente se consegue fazer outra depois, se for o caso, até por tema só de turismo, né? Temos que investir É, muito agora no turismo interno, acho que é o principal objetivo tem que agora. ser, tem que ser. Externo vai ser difícil, o interno acho que vai ser fundamental a gente fazer uma campanha Rio-São Paulo, Rio-Minas Gerais, etc. Eu estou com Acho que é várias ideias importante aqui. isso. Na verdade, estou escrevendo um livro sobre turismo, o que, que eles podem Tá bom. fazer para o turismo doméstico, cara. Muito bom. Tem Planejamento conversado financeiro. muito que estava participando da live aqui o Demétrio, que é um especialista em segurança pública, para a gente poder usar mais a Guarda Municipal para o turismo. Enfim, tem várias Maravilha. ideias também que eu acho que a gente podia conversar aí e interagir. Mas obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pelo jornal.
por tudo. E a luta é de forma permanente. Quem quiser algum contato, é só passar o Instagram pra gente aí Tá? Obrigado, irmão. 10 segundinhos. Obrigado, Caiado. Tudo de bom, irmão. Um Obrigado abraço, aí para valeu. todo mundo aí que acompanhou a gente. Um abraço.